Que a graça e paz do Senhor Jesus nos fortaleça e renove nessa manhã. Zacarias capítulo 5, profeta Zacarias capítulo 5. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um livro em forma de rolo que voava. O anjo me perguntou: o que você está vendo? Eu respondi: vejo um rolo voando que tem 9 metros de comprimento, 4 metros de largura. Então ele me disse: esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque quem roubar será expulso segundo a maldição. Quem jurar falsamente será expulso também segundo a mesma maldição. Enviarei essa maldição, diz o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Ela ficará nessas casas e consumirá a sua madeira e as suas pedras. O anjo que falava comigo saiu e me disse: levante os olhos e veja o que é isto que está saindo. Eu perguntei: o que é isto? Ele me respondeu: é um cesto que serve para medir, e acrescentou: isto é iniquidade, a iniquidade em toda a terra. Então foi levantada a tampa de chumbo que cobria o cesto, e eis que uma mulher estava sentada dentro do cesto. O anjo explicou: isto é a maldade, e a empurrou para o fundo do cesto, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo. Levantei os olhos e vi, e eis que saíram 2 mulheres. Havia vento em suas asas, que eram como de cegonha, e levantaram o cesto entre a terra e o céu. Então perguntei ao anjo que falava comigo: para onde elas estão levando o cesto? Ele respondeu: para a terra de Sinar, onde edificarão um templo para aquela mulher. Quando o templo estiver concluído, ela será posta ali, em seu próprio lugar. Capítulo 5 de Zacarias nos mostra mais 2 visões que o profeta teve. Deus falando com ele através de visões acerca do que acontecia no seu tempo e do que aconteceria também no decorrer da história da humanidade. E a gente percebe nesse capítulo, inicialmente, Deus mostrando a sua palavra aberta de tal maneira que todas as pessoas vejam. Por isso ele tem a visão aí de um rolo que voava. Versículo 1, vi um livro em forma de rolo que voava, ou seja, aquele pergaminho, e voando no sentido que está visível a todos. É uma revelação de como que a palavra de Deus, ela está acessível a todos. Hoje, por exemplo, através da internet, todas as pessoas podem ter acesso a grandes pregações de grandes mestres da palavra, e todos podem ter esse acesso, pelo menos na maior parte das nações. Sabemos que há lugares que é proibido ainda pregar a palavra, e há tribos e povos que ainda a pregação do evangelho do reino não chegou. Mas o que esse texto mostra é que a revelação da vontade de Deus, ela está aberta e exposta para todos. A Bíblia diz que Deus, ele se manifesta a toda a humanidade através da criação. Os céus proclamam a sua glória, o firmamento fala das obras das suas mãos. Romanos capítulo 1 também diz que Deus se revela através da consciência. Deus deu a todos os homens a consciência de certo e errado. Todos os povos têm leis, e isso é uma manifestação da graça comum de Deus sobre toda a terra. Então o profeta vê aqui: olha, a palavra está aberta, as pessoas, elas podem, pela observação de que há uma criação, reconhecer que existe um Criador e adorá-lo, mesmo sem a revelação plena que só as Escrituras nos trazem, a revelação escrita do Senhor, a Bíblia Sagrada. Deus também, em Eclesiastes, diz que Ele colocou a eternidade no coração dos homens. No fundo, todas as pessoas, elas têm uma inclinação a adorar alguém ou algo, e tem no coração a consciência de que existe uma vida após
esta vida, existe uma vida eterna, onde prestaremos contas, que o que nós fazemos está sendo armazenado, o que a gente faz de bom, Deus nos recompensará pela graça dele, mas tudo que é feito de pecado, tudo que é feito em desobediência à palavra, certamente nós vamos prestar contas. Então, primeiro nós percebemos aqui o profeta tendo essa visão: olha, a palavra, o rolo que você está vendo, no versículo 2, voando, esse rolo mostra a palavra de Deus. Mas no versículo 3, a resposta do anjo abre mais um pouco o nosso entendimento. O anjo diz: esta é a maldição que sai pela face de toda a terra. Que maldição? Quem roubar será expulso, segundo a maldição. E quem jurar falsamente será expulso, segundo a mesma maldição. Além de ver a palavra aberta, o profeta também vê as consequências da violação da palavra de Deus. De maneira muito clara e através de uma visão, Deus mostra aquilo que ele fala em Deuteronômio 28, aquilo que ele fala em Êxodo capítulo 20, de que ele nos deu a palavra para que a gente possa andar nela, obedecê-la, observá-la, mas toda desobediência à palavra, toda violação à vontade de Deus terá consequências. Consequências imediatas, consequências a médio e longo prazo, e se não nos arrependermos, consequências eternas. Nós não podemos mentir para nós mesmos, como em Gálatas, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, diz: não engane a si mesmo, tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Esse é o alerta bíblico, desde Gênesis. O Senhor diz para Adão e Eva: vocês podem comer de tudo que há no jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque quando vocês comerem, vocês vão morrer. Há uma consequência, e Satanás já vem ali mentindo que é a arma dele, distorcendo o que Deus disse que é a arma dele em toda a história da humanidade. Satanás fala: certamente não morrerás. Não, amado, se você e eu permanecermos no pecado, morreremos espiritualmente, morreremos emocionalmente, e morreremos a morte eterna, que é a separação absoluta e irreversível da presença de Deus. E a Bíblia é clara quanto a isso. No capítulo 5, Zacarias tem essa visão. O anjo mostra de alguma maneira, através desse rolo voando, dizendo: ó, há uma maldição que sai pela face de toda a terra. Todos os homens prestarão contas ao Senhor. E o texto diz: quem roubar ou quem jurar falsamente. É impressionante que fala de dois pecados que talvez resuma-se a lei de Deus, os 10 mandamentos: pecado contra o próximo, pecado contra Deus. Roubar, subtrair algo, lesar alguém, seja materialmente, seja emocionalmente, seja até mesmo roubar a reputação de alguém, manchar tudo que você faz contra o próximo, amado. Você e eu vamos prestar contas. A Bíblia diz para você não cobiçar nada do próximo, para você não amaldiçoar o seu próximo. Então o texto aqui, ele é resumido no sentido de dizer: quem roubar será expulso, e quem jurar falsamente em nome do Senhor, quem usar o nome do Senhor em vão, quem está desonrando a Deus com o que fala e com o que faz. O texto está dizendo que haverá uma maldição. Maldição é consequência dos nossos pecados. Às vezes a gente entende maldição como uma palavra, como que se tivesse algo que o diabo colocou e que de alguma maneira não se pode desfazer, e não é isso. Biblicamente, maldição é uma consequência do nosso próprio pecado, que o próprio Deus traz ainda para gerar arrependimento. É um castigo da nossa desobediência, mas que ainda é um sinal de Deus para nos gerar em nós arrependimento, para nos quebrantar. E aí o texto está dizendo, amado, que esse roubo contra o próximo e esse jurar falsamente contra a santidade de Deus trará pelo menos duas consequências imediatas. O texto diz: será expulso. Será expulso da onde? Da presença viva de Deus, da presença, da intimidade com Deus. Será expulso da congregação, da comunhão com os verdadeiros filhos de Deus, porque a Bíblia diz isso, que aquele que vive deliberadamente no pecado não achará lugar na congregação dos santos.
Por quê? Porque a identidade dele está sendo deformada. Ele perde a identidade de filho de Deus. Uma das coisas que Satanás quer é realmente roubar de nós a identidade que somos filhos de Deus, criados para glorificar a Deus, andar em santidade e viver como família de Deus, em aliança, em intimidade, ouvir Deus junto com aqueles que estão ouvindo a Deus, em comunhão, em congregação. Então, a viver deliberadamente contra a palavra de Deus nos expele da presença e da congregação do Senhor. Mas a segunda consequência está muito clara aí, no versículo de número 4: enviarei essa maldição, diz o Senhor dos Exércitos, farei entrar na casa do ladrão, na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Ela ficará nessas casas e consumirá a sua madeira e as suas pedras. Não apenas será expulso aquele que permanece no pecado, mas também trará contaminação e destruição para a sua vida e para a sua casa. Pessoas que vivem aí do roubo, seja do roubo em todos os sentidos, inclusive de dízimos e ofertas. A Bíblia é clara quanto a isso, basta ler. Está dizendo que vai uma maldição, uma consequência dos nossos pecados vai atingir a nossa vida familiar, vai contaminar os nossos filhos, vai trazer destruição conjugal. Tudo isso, amado. Por que essa palavra tão aparentemente dura? Deus está mostrando duas coisas. Primeiro, que a santidade dele não se brinca. Segundo, que o juízo de Deus e as consequências são sérias e podem ser eternas. Isso tudo é sobre aqueles que não se arrependem, aqueles que não se humilham diante do Senhor, aqueles que não se voltam para Jesus com arrependimento sincero. É importante falarmos disso. O arrependimento sincero é obra do Espírito Santo, da graça de Deus, da bondade de Deus, e nós precisamos nos achegar a Ele. Achegai-vos a mim, o Senhor diz, e eu me achegarei a vós. Arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado, porque o reino de Deus está próximo. Se arrependa, mude a sua mente, mude o seu coração, ande na minha presença. Essa é a mensagem da palavra de Deus o tempo todo. E em Cristo Jesus nós temos a graça de Deus para sermos libertos do domínio do pecado. Mas aí, a última visão que Zacarias tem, a partir do versículo 5, o anjo que falava com ele saiu e disse: levante os olhos, veja o que é isto. Eu perguntei: o que é isto? E aí o anjo responde a Zacarias: é um cesto que serve para medir. E aí ele fala desse efa, ou efa, biblicamente é um cesto que serve como medida, para você medir algo, colocando dentro daquele cesto. Ele tem uma visão desse cesto de medida e mostra nesse cesto o que ele vê. No versículo de número 6, isto é a iniquidade de toda a terra. Iniquidade, esse pecado deliberado que se torna identidade da pessoa. A pessoa não peca de maneira acidental, ela vive a natureza pecaminosa, tem prazer no pecado, ela permanece nele e vive muitas vezes cinicamente, tentando mentir e enganar os outros. O texto está dizendo que essa iniquidade estava dentro desse cesto. Perceba no versículo 6, é a iniquidade de toda a terra. Então foi levantada a tampa de chumbo que cobriu o cesto, e tinha uma mulher sentada dentro do cesto. Essa mulher aqui está simbolizando toda a iniquidade. Não que tenha nada a ver com a figura feminina, mas biblicamente falando, quantas vezes aparece a figura da igreja ou de Israel como uma mulher. Então está mostrando aqui a iniquidade de toda a humanidade. E essa mulher está sentada dentro do cesto, e o cesto tem uma tampa de chumbo. E a interpretação bíblica é de que Deus está mostrando que Ele tem o controle sobre toda a iniquidade da face da terra. Que a iniquidade, ainda que ela cresça tanto, ela não ultrapassa a medida que Deus permite. Deus ainda coloca uma tampa de chumbo. Imagina, irmãos, tudo que a gente vê. Se não fosse a graça de Deus, a terra já teria sido destruída centenas de vezes, milhares de vezes. Mas Deus coloca medida de iniquidade. Ele coloca uma tampa sobre esse cesto. Ou seja, Deus está no controle absoluto sobre todo o mal. Mas o texto mostra que essa maldade, versículo 8, o anjo explica: isso é a maldade. E a empurrou para o fundo do cesto, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo. Versículo número 9. Levantei os olhos e vi
e eis que saíram 2 mulheres. Havia vento em suas asas, eram como de cegonha, e levantaram o cesto entre a terra e o céu. E perguntei ao anjo, para onde elas estão levando? Ele respondeu, para a terra de Sinar, onde edificarão um templo para aquela mulher. Quando o templo estiver concluído, ela será posta ali em seu próprio lugar. Não apenas Zacarias vê essa medida do pecado cheia, esse cesto está cheio, mostrando que a iniquidade, tanto individual quanto coletiva, ela vai sendo armazenada. A Bíblia fala sobre a medida da iniquidade, que às vezes nós vamos enchendo, até que chega um momento onde há o juízo de Deus. Deus nos dá tempo para nos arrependermos. Todos os dias é a oportunidade da graça. Todo dia que eu e você vivemos é uma oportunidade de nos arrependermos. Todos os dias nós tomamos decisões, permanecer em Jesus ou viver na apostasia, no engano, na religiosidade vazia. Todos os dias é a oportunidade de Deus para nos aproximarmos mais dele, conhecermos mais e nos santificar mais. E o Senhor mostra esse cesto agora sendo levado para onde? Para Sinear. O texto fala aí, a terra de Sinar, versículo de número 11, que é um nome para a Babilônia. É muito interessante esse texto, ainda que seja muito simbólico. A Babilônia na Bíblia é considerado o centro da iniquidade, da imoralidade, da idolatria, da soberba, da devassidão, da orgia. A Babilônia na Bíblia é símbolo de tudo isso, de onde veio Babel, né? Babel era justamente essa torre, foi construída ali nesse lugar, onde hoje atualmente é o Iraque, centro de toda idolatria, feitiçaria, imoralidade, e de onde Deus tinha tirado o povo dele, do cativeiro. E aqui nos parece que o texto está falando que haverá esse sistema da Babilônia, ele vai concentrar essa iniquidade, essa maldade. Babilônia, então, na Nova Aliança, no Novo Testamento, simboliza o sistema mundano que se opõe a Deus. Tudo que contraria a verdade de Deus faz parte de um sistema, de uma maneira de pensar, de uma cosmovisão da Babilônia. E lá em Apocalipse tem 2 ou 3 capítulos que se referem a essa cidade espiritual, que representa todo o sistema onde os valores deste mundo, dessa terra, são honrados, são cultivados. O pecado e a iniquidade será concentrado nesse lugar chamado de Babilônia, nesse sistema que rejeita, sobretudo, a adoração exclusiva a Yahvé, a Deus. São sistemas, há pelo menos 3 sistemas que influenciam o mundo inteiro. O primeiro deles é o sistema religioso. Religiosidade é a tentativa do homem se aproximar de Deus com leis, regras, hábitos, com rituais, mas sem relacionamento. Isso é religiosidade. É o homem tentando agradar a Deus através do desempenho, mas sem relacionamento. O outro sistema que influencia o mundo inteiro é o sistema político-econômico, que todos nós, de alguma forma, somos afetados por ele, que é governado por Mamon, esse demônio, esse principado demoníaco que Jesus fala, que leva as pessoas a brigar, lutar por riquezas, por poder, por competições partidárias. O sistema político-econômico também é totalmente humanista, antropocêntrico. Vaidades, brigas, guerras são provocadas por esse sistema. Mas há um sistema que na verdade está sobre toda a terra, que é o reino de Deus. O reino de Deus está em toda a terra, onde Cristo é o único Senhor, onde os valores são os valores da palavra de Deus, da verdade de Deus, a lei de Deus. E todos que creem em Jesus, realmente são rendidos a Jesus. Não basta estar no lugar, saber a Bíblia, mas é se render a Jesus. Esses estão debaixo do governo de Deus, do reino de Deus. Esses não ficarão na Babilônia, não se deixarão contaminar pela Babilônia, pelo sistema pecaminoso, mundano, que contraria sempre a verdade de Deus. E aí, concluindo o texto, então, fala que esse cesto da maldade e da iniquidade será levado, ou seja, separado. O que Deus vai fazer e está fazendo no final dos tempos? O povo que conhece o Senhor se santificará cada dia mais, conhecerá cada dia mais o Senhor, levará mais a sério a vida com Deus cada dia mais, enquanto aqueles que estão debaixo do sistema babilônico, seja religioso, seja político, econômico, vivendo apenas para as coisas materiais, vão estar cada vez mais com o coração endurecidos,
Deus vai purificar o seu povo de toda idolatria, de toda maldade. Ele vai fazer essa separação, essas duas mulheres com asas, levando, separando. Deus está fazendo isso, como lá em Apocalipse declara que o Senhor faria com aqueles que são seus. Os que permanecerem no pecado vão ficar cada dia mais endurecidos, e daqui a um pouco eles vão começar a considerar o que eles fazem correto. E aqueles que andam com Deus, radicais, conservadores demais, muito ortodoxos, fundamentalistas, essa é a expressão que eu queria me lembrar, são os nomes que eles dão, aquele que diz hoje que a família é homem e mulher, que o casamento deve ser no Senhor, na presença de Deus em santidade, que um bebê desde o primeiro dia de gestação já é uma vida humana. Quem defende os valores absolutos da palavra de Deus, que são os mais claros, são considerados hoje radicais. Por quê? Por causa do sistema babilônico, que cresce a cada dia. Mas o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas e se santificará cada dia mais. Concluindo, o texto fala aí que vão edificar um templo para aquela mulher. Quantas religiões da Bíblia que adoram uma figura feminina? Diana de Éfeso era adorada em todo o planeta. Você vai em qualquer cultura no mundo, tem deusas. Quantas entidades femininas. O texto diz que terá um templo edificado àquela mulher, no versículo 11, onde há um templo edificado a qualquer entidade, qualquer ídolo, qualquer santo que não seja o nome de Jesus, o único adorado. Ali há um altar da Babilônia. Ali edificarão altares para os seus próprios pecados, prazeres e demônios, falsos deuses. Edificar o templo tem a ver com misturar imoralidade, idolatria, e pode falar de Jesus no meio de tudo isso, mesmo assim será abominação, porque sem amor, sem viver em santidade, e sem ter Jesus como o único Senhor, o único digno de ser adorado, toda religião é inútil. Toda religião se torna humanista, o homem está no centro. Se Jesus não for o único Senhor, se a mensagem não for sobre santificação e amor ao próximo, tudo que fizer em nome de Jesus é contaminado. Se nos reunirmos e falarmos de Bíblia, de Jesus, mas o nosso foco for material, for viver de qualquer maneira, for apenas nós mesmos, estamos contaminando e estamos edificando um templo onde o Senhor não é realmente adorado. Concluo dizendo que a palavra de Deus, ela é suficiente para a gente conhecer a Deus e andar na vontade dEle. É este rolo que Zacarias viu, é esta palavra de Deus que está sendo pregada em toda a terra, e nós estamos lendo a cada manhã, mas que nós não sejamos apenas aqueles que ouvem, mas os que praticam a palavra. Vamos orar? Pai, nós precisamos da Tua graça todos os dias, da Tua misericórdia, porque não basta saber, não basta conhecer, nós precisamos viver essa palavra. Nós precisamos conhecer o Senhor a cada dia e prosseguir em Te conhecer, em Te honrar, em Te amar, em nos santificar cada dia mais. Pai, nós sabemos que isso só é possível pela graça, pelo sangue de Jesus, pelo Espírito da verdade, que nos leva a adorar somente ao Senhor, o Pai, o Deus triuno, através do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Pai, nós oramos Te agradecendo, porque temos conhecido a Tua palavra, mas nós pedimos ao Senhor nessa manhã, que nos dê temor e tremor diante da Tua palavra, todos os dias, para que a gente permaneça nela, para que a gente, todas as vezes que for necessário, se humilhe diante do Senhor, reconheça os nossos pecados, reconheça a nossa dependência diária do Senhor, e possamos Te amar cada dia mais. Que o Senhor nos liberte e purifique de toda iniquidade, pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.